Quero compartilhar um vídeo de primeiro livro Timóteo, a qual o apóstolo Paulo menciona o seu filho na fé, uma mensagem importante para quem já é batizado, nasceu nas águas e está marchando rumo ao céu. Hoje em dia, muitos homens de Deus falta o conhecimento e chega a certo ponto da vida, perece, onde fala, o justo por 7 vezes cairá, mas se levantará e firmará. Foi o que aconteceu comigo muitas das vezes, e acontece até hoje com outros, que trupica porque não tem pastores, não tem mais sacerdote, não tem quem anuncia a palavra como deve ser anunciada. Para quê? Para penetrar o teu coração, para que Deus venha fazer a transformação igual faz na minha vida e na vida de quem dá crédito. Eu leio aqui em Timóteo, no seu capítulo 3, de versículo 16, diz assim, é bem verdade que é grande o mistério da vida piedosa. Aquele que se tornou um ser humano foi justificado no Espírito, foi visto pelos anjos, proclamando entre as nações, aceito com fé pelos homens em toda parte e recebido novamente na glória. Esse que o apóstolo Paulo está falando, pro filho dele da fé, que é Timóteo, que é o Senhor Jesus, Ele se fez o verbo, se materializou, como filho, gerado pelo Espírito Santo da Virgem. Toda a verdade do Pai, ele se alimentou mentalmente, deixou descer para o coração e deu a luz. Essa luz, por que Jesus é a luz? Porque ele obedeceu, ele foi até o fim, Por mais que as dificuldades foi imensa, sendo um empecilho para ele, no lugar dele desistir, o que ele fez? Ele perseverou. Então, Paulo está exortando a Timóteo, muitos homens de Deus falarão que é homem de Deus, mas cuidado com ele, Timóteo. Ou você mesmo que está ouvindo essa mensagem, inclusive eu, e meu ouvido está mais próximo da minha boca, Então, leia bastante as escrituras, procura a tradução que você entenda. Compre enciclopédia bíblica, compre dicionário português. Procura saber a riqueza que uma palavra tem. Qual é o valor da palavra que você está lendo. Que às vezes você vai ver escrituras que você não entende aquela passagem. Por que você não entende? Porque você não tem discernimento do poder da palavra. Quando você sabe o poder da palavra, por exemplo, é verdade que Jesus veio à Terra. Você sabe que Cristo passou na Terra, porque é um propósito do Pai nos alimentar espiritualmente, nos selar pelo sangue do Cordeiro, que é o quê? A sabedoria, conhecimento, prudência, Ser homens perseverador. Então Timóteo aqui com essa passagem aqui, quando o apóstolo Paulo está exortando ele aqui, Cristo é o ministério da vida piedosa, Jesus, ele é o nosso resgatador, ele é a nossa certeza, que o evangelho é o caminho da vida eterna, sim. Quando aparecem pessoas falando diferente, doutores da lei, a gente deve ouvir e compará-lo com as escrituras. Lembra quando Cristo fala e também os apóstolos, pela sua palavra,
uma boa árvore a gente se conhece pelos seus frutos, você não vai sair comendo aí qualquer fruto que você achar. Mas você tem que dar crédito, né? Hoje, com o conhecimento que eu tenho da palavra, eu estou passando. Então, o livro de Timóteo é para quem já está batizado, para quem já está perseverando e se encontra em dificuldade e está pensando em desistir. Lê primeiro Timóteo inteiro e o segundo livro de Timóteo inteiro. Começa a ler as epístolas. Mas o que é epístola? Epístola é a passagem bíblica a qual os apóstolos sabiam das dificuldades da época daquela igreja, a qual estava pendendo, só vergonha, homem de Deus trazendo a palavra de Deus como não era para trazer, quer dizer, trazendo voltada para eles mesmos, desprezando o reino de Deus. Então, Romanos foi uma repreensão, o Coríntios, o povo de lá, tanto o primeiro e segundo foi uma repreensão, Gálatas foi uma repreensão, Efésios, Tessalonicense, primeiro e segundo e terceiro João, Judas, foi o quê? Uma repreensão, porque está escrito que o pastor deve pôr o quê? O coração sobre o rebanho. Está lá em Provérbios. Então, quando eu ponho o coração sobre o rebanho, eu vejo aquele que está tropicando, eu vejo aquele que está há anos dentro da casa do Senhor, sem mudança de vida. Então, a exortação, ela vem através do quê? De saber o que está acontecendo na igreja. Você está entendendo? Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu deixo essa mensagem aí.